Estendida sobre as folhas secas do Pantanal, estava uma fera caída. Uma onça pintada fêmea de 130 quilogramas. Uma predadora suprema, a rainha daquele ecossistema inteiro. Esse era o animal que havia caçado impunemente naquele território durante décadas. O predador que nenhum outro animal ousava enfrentar. E agora ela estava morta. Os pesquisadores que encontraram o corpo levaram horas tentando entender o que estavam vendo, porque uma onça pintada adulta não morre fácil. Mas o que realmente os deixou confusos foram as perfurações profundas nos flancos do animal, como se algo tivesse entrado nela com uma força brutal que nenhum predador natural daquele ecossistema deveria possuir. Não havia marcas de caçador, nenhum sinal de intervenção humana. Havia apenas aquelas feridas que não faziam sentido biológico. Mas a pergunta que ninguém conseguia ignorar era simples. Qual animal conseguiria matar a rainha da floresta dessa forma? Bem-vindos ao Mundo Marcante. Hoje você vai descobrir que a morte da rainha do ecossistema amazônico não veio de um rival mais forte. Veio de um invasor, um animal que chegou ilegalmente ao Brasil, um animal que não deveria estar aqui e que agora está matando os predadores que evoluíram durante milhões de anos para dominar essa floresta. Deixa o like agora, porque essa é uma história de como uma rainha perde seu trono. Para entender o drama dessa morte, você precisa primeiro compreender completamente com o que estamos lidando. A onça pintada não é apenas um gato grande, é o resultado de milhões de anos de evolução predatória refinada ao ponto de perfeição. Uma criatura que a natureza levou eras para desenhar e aperfeiçoar completamente. Um macho adulto pode chegar a 130 quilogramas e é o maior felino das Américas, maior que o puma, maior que qualquer outro felino selvagem deste continente. Na Amazônia específica, não existe predador que se compare em força bruta. A mandíbula de uma onça pintada é capaz de esmagar o crânio de um jacaré como se fosse papel e pode perfurar ossos, pode romper espinhas dorsais com um único golpe preciso. A força de sua mordida supera até mesmo a de um leão africano, em proporção ao tamanho do corpo. Então estamos falando de uma máquina de matar que a natureza levou milhões de anos para construir. Uma máquina que foi testada contra presas cada vez mais resistentes e cada vez mais astutas, até que finalmente chegou a um ponto de perfeição absoluta. Mas a verdadeira arma da onça não é apenas a força bruta, é a inteligência. É a capacidade de caça silenciosa e emboscada calculada, a paciência que desafia a compreensão. Uma onça pode ficar horas imóvel e completamente invisível, esperando o momento exato para atacar. Pode manter a respiração controlada, pode controlar até mesmo o reflexo de piscar. Quando ataca, a morte é quase instantânea porque a presa não tem tempo de compreender o que aconteceu. A onça é uma assassina perfeita. Quando uma onça se movimenta pela floresta, ela não é vista. Sua pelagem com manchas pretas, as rosetas que dão nome ao animal, a camufla completamente entre as sombras das árvores. Sua pegada não faz barulho. Seu movimento é estudado, econômico, sem um gesto desperdiçado. Ela conhece a floresta como conhece sua própria respiração e sabe onde piscar e onde não piscar. Sabe qual ramo não vai fazer barulho. Uma onça sabe exatamente onde cada presa está, não porque consegue vê-la claramente, mas porque leu a linguagem da floresta inteira. Ouviu o pânico nos pássaros quando a presa passou, viu a sombra que a presa deixou passar, sentiu o cheiro no ar, um cheiro que ninguém mais conseguiria detectar. Viu os ramos levemente dobrados e a marca das pegadas na lama. Tudo isso somado a levou até ao alvo com precisão de cirurgião. Por isso a onça é a rainha. Durante toda a história do Pantanal, durante milhões de anos, nenhum outro animal conseguiu destroná-la. Nenhum animal a matou de forma sistemática, e nenhum animal representou ameaça real à sua sobrevivência ou à sua supremacia. A onça era o predador de topo absoluto, o animal que controlava o ecossistema inteiro pela pura força de sua existência. Os herbívoros temiam suas pegadas e os carnívoros menores evitavam seu território completamente. Leões africanos
tem outros leões para competir, tigres têm outros tigres, mas a onça tinha apenas a onça, nada mais. E quando você é o único predador de topo em um ecossistema inteiro, quando nada em quilômetros ao redor pode sequer representar ameaça, você não precisa temer nada. Você vive a vida inteira sem conhecer o significado real do medo. A onça desta história específica que morreu no Pantanal era uma fêmea experiente que havia caçado durante anos naquela região específica. Havia matado centenas e centenas de presas e havia criado filhotes e os havia ensinado a caçar. Havia sobrevivido a secas extremas, a enchentes, a períodos de escassez sem nunca ter encontrado um rival que conseguisse ameaçá-la. Seu território era absolutamente respeitado e sua pegada era suficiente para afastar qualquer outro predador. E agora estava morta. Para entender quem estava matando as rainhas, os pesquisadores tiveram que investigar profundamente o que havia mudado no Pantanal nos últimos 40 anos. Tiveram que revisar registros históricos, entrevistar moradores locais, procurar por qualquer evidência de quando algo novo entrou naquele ecossistema. E rapidamente chegaram à resposta: um animal que não deveria estar ali. O javali europeu selvagem. Seu nome científico é Sus scrofa. Um animal que deveria estar vivendo exclusivamente em florestas temperadas da Europa, nas florestas da Alemanha, da França, da Península Ibérica, em regiões com solos diferentes, com predadores diferentes, com um ecossistema completamente diferente. Um animal que foi desenvolvido pela evolução para aquele mundo específico e apenas aquele. Esse animal foi introduzido ilegalmente no Brasil, provavelmente por criadores locais que queriam ter porcos selvagens para caçar, para ter carne abundante disponível sem custo de criação em cativeiro. Provavelmente sem nenhuma noção real do que estavam liberando na natureza brasileira. Provavelmente pensando que era apenas um porco e que a natureza ia lidar com isso naturalmente. Um macho adulto pesa entre 120 e 160 quilogramas. É quase do mesmo tamanho que a onça em peso comparável, mas completamente diferente em estrutura. Enquanto a onça é graça pura, precisão letal e movimento econômico, o javali é força bruta concentrada e revolvimento puro. Um javali tem presas que crescem continuamente durante toda a vida e nunca param de crescer, podem chegar a 20 centímetros de comprimento ao longo dos anos. Essas não são presas para comer plantas ou raízes, são armas de combate puro. Estruturas ósseas afiadas, projetadas pela evolução para remover obstáculos do caminho, para escavar, para machucar. Mas a verdadeira arma do javali não são as presas. É o focinho, uma estrutura óssea chamada placa nasal. Um disco de osso puro e sólido revestido de cartilagem que consegue aplicar força suficiente para revolver solo compactado, para cavar até 1 metro de profundidade em uma única noite de trabalho intenso. Um javali sozinho consegue transformar 1 hectare de floresta intacta em lama revolvida em poucas semanas. Os primeiros javalis chegaram ao Brasil no final dos anos 80. Um número pequeno, provavelmente entre 50 e 100 indivíduos. Ninguém sabe ao certo porque não havia registro oficial. Eram considerados um problema menor, um animal de fazenda que havia escapado, e a natureza brasileira absorveria isso naturalmente, pensavam. Ninguém esperava pela explosão demográfica que se seguiria. Uma fêmea de javali tem 2 partos por ano. Não 1, mas 2. Cada parto produz entre 5 e 12 filhotes vivos, todos viáveis, todos capazes de sobreviver. Em um ambiente onde não existem predadores naturais adaptados para caçar javalis de tamanho médio, porque javalis nunca existiram aqui. Onde a comida é abundante, onde não há competição de outras espécies ocupando o mesmo nicho ecológico, o resultado é puramente matemático, multiplicação exponencial. Hoje, em 2026, a população estimada de javalis selvagens no Brasil ultrapassa 5 milhões de indivíduos. 5 milhões em menos de 40 anos, de um número inicial de talvez 100 para 5 milhões. Eles estão presentes em pelo menos 15 estados brasileiros, destruindo florestas inteiras, devastando plantações de soja, revolvendo solos que levaram séculos para se formar naturalmente,
comendo criações de gado em pequenas propriedades, matando outras espécies nativas pela simples força de sua presença. E agora estavam encontrando a onça. A onça que morreu naquela clareira do Pantanal havia vivido toda a sua vida sem conhecer derrota. Havia matado centenas e centenas de presas. Havia enfrentado piranhas, jacarés, caimãs. Havia caçado em condições de chuva torrencial, em secas severas, em qualquer situação que o ecossistema pudesse apresentar. Ela sabia como matar. Naquela manhã específica, a onça havia estado caçando capivara, uma presa comum, uma presa que ela conhecia perfeitamente, seu tamanho, seu peso, a estrutura de seus ossos, a localização exata de seus órgãos vitais. Havia passado horas rastreando o animal. Havia lido cada pista que a floresta oferecia, o ferimento recente na vegetação, o cheiro quase imperceptível na brisa, a direção que a presa havia tomado. Havia se aproximado invisível, havia esperado, havia estudado cada movimento possível. Mas então ela sentiu algo diferente no ar. Um cheiro, algo que ela não havia encontrado antes naquela floresta específica, algo grande, algo que não era totalmente desconhecido, porque vinha de um animal domesticado de fazendas distantes, mas que agora estava aqui na sua floresta, em números suficientes para criar um cheiro penetrante no solo revolvido. A onça mudou de direção porque predadores fazem isso naturalmente quando algo maior ou desconhecido entra no domínio deles, quando há competição genuína por território, quando algo representa ameaça genuína. A onça não tinha medo porque a onça nunca tinha tido medo de nada. Nem de leões que não existiam aqui, nem de outros predadores maiores que não existiam. A onça era a lei. Ela seguiu o cheiro por uma distância considerável, atravessou seu próprio território, deixando marcas de garras em troncos de árvores, sinais que diziam que isso era seu e que lhe pertencia. O cheiro se tornava mais forte e mais denso, e ela finalmente encontrou o javali em uma clareira. Um macho grande, não tão grande quanto ela. Poucas coisas eram, mas grande o suficiente para representar uma refeição significativa. O javali estava completamente imerso em seu trabalho, revolvendo o solo com seu focinho, procurando desesperadamente tubérculos e sementes enterradas. O javali era tão focado em sua destruição que não sentiu a onça chegar. A onça fez o que sempre fez. Ela se aproximou invisível, leu o vento, posicionou-se de forma que o javali não pudesse fugir facilmente, esperou o momento exato, aquele nanosegundo onde tudo está perfeitamente alinhado, e então saltou. O que aconteceu nos próximos minutos foi algo que nenhuma onça estava biologicamente preparada para enfrentar. Quando o javali sentiu a onça sobre seu corpo, não entrou em pânico como a maioria das presas, porque um javali sabe no nível mais profundo de seu instinto que não consegue correr mais rápido que uma onça. Não consegue escapar pela velocidade. Então o javali fez algo que a onça nunca havia encontrado em toda a sua vida de predadora. Virou para enfrentar o predador, mesmo com a mordida profunda no corpo, e invocou cada grama de força bruta que possuía. Quando a onça estava completamente investida no ataque, mortalmente comprometida naquele único objetivo de matar, o javali usou suas armas naturais, as presas, o focinho, tudo em conjunto para ferir quem a havia atacado. A onça conseguiu morder o javali e causar dano genuinamente letal com a força de sua mandíbula. Sua técnica era perfeita, aprendida através de centenas de abates bem-sucedidos ao longo de décadas. Seu conhecimento de predação era absolutamente impecável. Mas o javali, mesmo mortalmente ferido, não soltou. Era puro instinto de sobrevivência, que o mantinha cravado, que o mantinha lutando mesmo enfrentando a morte certa. Ambos estavam ferindo um ao outro. Ambos estavam perdendo sangue em quantidade que nenhum corpo conseguiria recuperar. Ambos estavam morrendo, mas nenhum dos dois conseguia se soltar. A luta foi brutal, uma guerra primordial entre dois corpos completamente investidos em ideias opostas. Um predador tentando matar com precisão e uma presa tentando destruir seu agressor, mesmo que isso custasse tudo. Minutos passaram. Ninguém sabe exatamente quantos, porque ninguém estava lá para documentar. O que sabemos
é que foi uma destruição mútua absoluta. Uma questão que não era sobre quem era mais forte, mas sobre quem tinha mais vontade de morrer junto com o inimigo. Eventualmente alguém cedeu e desta vez foi a onça que cedeu primeira. Não porque era fraca, mas porque o javali havia conseguido causar dano demais e a perda de sangue era irrecuperável agora. O corpo extraordinário da onça, aquela obra-prima de evolução predatória, não conseguiria se regenerar dessa vez. A onça sentiu suas forças desaparecendo, sentiu o mundo ficando escuro e realizou naquele último momento de consciência algo que nunca havia realizado antes em toda a sua vida. Que ela podia perder, que a morte era real, que alguém havia finalmente conquistado a rainha. Ela se separou do javali e tentou se afastar cambaleando. Tentou encontrar um lugar para repouso que nunca chegaria. Mas era tarde demais. Suas patas não respondiam adequadamente. Sua visão desaparecia. A onça caiu. Ali naquela clareira do Pantanal, a rainha, a divindade que havia reinado por décadas naquela floresta, morreu ferida pelas armas de um invasor que deveria estar vivendo do outro lado do mundo. Os pesquisadores que encontraram o corpo e os corpos de outras onças mortas da mesma forma compreenderam que algo fundamental havia mudado no Pantanal. Uma transformação tectônica havia acontecido sob seus olhos, silenciosa, e ninguém havia percebido até que era tarde demais. A onça havia perdido seu trono, não porque deixou de ser uma assassina perfeita. A onça continua sendo biologicamente perfeita. Seu corpo continua sendo uma obra-prima de engenharia evolutiva. Sua mandíbula continua sendo tão forte. Suas garras continuam sendo tão afiadas. Mas porque a onça nunca evoluiu para enfrentar isso, foi construída através de milhões de anos de seleção natural para caçar presas que fogem, não para enfrentar um animal que não foge, que não recua, que torna sua própria morte em arma contra o predador. A onça nunca precisou aprender a lidar com um animal que diz: se você vai me matar, você vai morrer comigo. Durante milhões de anos, a onça foi rainha porque era a mais forte, porque era a mais inteligente, porque era a mais adaptada ao seu ecossistema específico. Mas a floresta não premia apenas força e inteligência. Às vezes premia brutalidade. Premia a disposição de morrer lutando. Premia um animal que abraça a morte em vez de temê-la, que diz: se eu vou morrer, você morre comigo, e possivelmente morre primeiro. O javali não é um predador, não é um animal caçador como a onça, não evoluiu ao longo de milhões de anos para ser supremo. O javali é apenas um destruidor, um animal que revira o solo procurando raízes, que deveria estar vivendo em florestas temperadas do outro lado do mundo, não aqui, não no Pantanal. Um animal que não deveria estar aqui, mas agora está. E agora está matando a rainha. A floresta do Pantanal continua ali, continua verde, continua parecendo intacta quando você a observa de longe em fotografias aéreas. Os rios continuam fluindo com a mesma força. As árvores continuam crescendo. A chuva continua caindo. Mas a rainha que reinou por milhões de anos, que dominou absolutamente, que nunca conheceu derrota, está sendo lentamente substituída pelo animal que ninguém esperava, pelo invasor que chegou sem avisar ninguém, que se multiplicou sem que ninguém conseguisse parar, que agora está reescrevendo a hierarquia que governou esse ecossistema desde antes da humanidade existir. Os pesquisadores que estudam esse fenômeno falam em voz baixa sobre o que significa. Falam sobre a possibilidade de uma extinção local das onças em certos territórios, sobre predadores que nunca conheceram, a diversidade repentinamente, enfrentando uma adversidade que seus genes não sabem como processar. E quanto mais observam, mais compreendem que essa não é uma história sobre um confronto isolado, é uma história sobre mudança tectônica em um ecossistema que estava em equilíbrio há milhões de anos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana, tem uma história onde a natureza reescreve as regras que ela mesma criou. E dessa vez, a mudança está acontecendo enquanto a gente observa.